Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma terça-feira para adorarmos o Senhor. Que bom que você está aí acompanhando, participando do nosso culto. Que bom que você tem sido abençoado e tem nos abençoado com a sua audiência. Que você continue assim. Que você possa também, membro da Igreja da Barra, compartilhar o link dos nossos cultos com aqueles que você conhece. Que nós queremos abençoar o máximo de pessoas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. Salmo 95, nós vamos ler alguns versículos, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Amém. Vamos adorar o Senhor, louvar a Deus, como diz o salmista. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, com muita alegria. Alegre o seu coração nessa noite. Vamos estar celebrando ao Senhor, vamos cantar a Deus. O Nani está aqui conosco, vai nos conduzir nesse momento de louvor e adoração, que você possa adorar o Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha tocar no seu coração através dos louvores. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por mais uma noite que estamos aqui para adorar o Senhor. Obrigado pelo dia que passou, por tua graça, a tua muita misericórdia para conosco. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem nos guardado e o Senhor tem nos dado, ó Deus, tudo o que precisamos. Louvado seja o teu santo nome. Agora nós queremos te adorar, queremos te louvar e queremos também ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha encorajar o teu povo, o teu servo, a tua serva, que agora participa conosco desse culto. Que o teu Espírito, ó Deus, venha tocar profundamente nos corações, venha animar a tua igreja, venha, ó Deus, levantar o caído, venha dar, ó Deus, graça e poder espiritual para cada um de nós. Que o Senhor seja louvado, adorado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos louvar a Deus. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Vamos estar nesse culto de terça-feira abençoado. Mais um dia nós estamos aqui adorando, exaltando ao nosso Criador. Amém? Bom que hoje a gente vai fazer diferente, né? A gente vai cantar, hoje eu vou estar cantando louvores de minha autoria, né? Músicas autorais. Essas 3 canções que nós vamos estar cantando são minhas. Bom que você divulga pra gente também. E quando a igreja voltar, a gente cantar todos juntos, né? Que bom. Vamos lá. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que perdoou, por aquele que
face daqueles que temem ao Senhor. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que perdoou, por aquele que suportou toda dor por mim, por amor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Glória a Deus, o nome dele é Jesus, Romanos 8. Né? Tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Essa próxima canção, uma canção de adoração, todas são de adoração, mas essa canção aqui é uma canção bem recente. Eu queria cantar a ele, cantar para ele e fazer conhecidos de todos já, né? Bom é estarmos aqui te adorando. Bom é render louvores ao teu nome. Não há lugar melhor onde eu possa habitar. Para sempre em sua casa, ó Pai, eu quero estar. Bom estarmos te louvando, te adorando. Bom é estarmos aqui te adorando. Bom é render louvores ao teu nome. Não há lugar melhor onde eu possa habitar. Para sempre em sua casa, ó Pai, eu quero estar. Os céus declaram sua glória e os firmamentos das suas mãos, um dia ao outro declaram santo. A melodia do céu, a poesia da cruz, um dia ao outro declaram santo. Aleluia. Bom estarmos aqui, bom é estarmos aqui te adorando. Bom é render louvores ao teu nome. Não há lugar melhor onde eu possa habitar. Para sempre em sua casa, ó Pai, eu quero estar. Os céus declaram a glória e o firmamento das suas mãos, um dia ao outro declaram santo. A melodia dos céus, a poesia da cruz, o bom tesouro que veio, Jesus, Jesus, Jesus. Os céus declaram sua glória. Os céus declaram sua glória e os firmamentos das suas mãos, um dia ao outro declaram santo. A melodia dos céus, a poesia da cruz, o bom tesouro que veio, Jesus, Jesus.
primazia da cruz. Bom tesouro que veio, o nome dele é Jesus. Amém? Eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor aos cativos e oprimidos. Eu cheguei aos perdidos e feridos. Eu encontrei cumpri minha missão. Estou aqui, abri meu coração e os redimi, porque eu vim falar de amor, porque eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Declara a gente, vai. Eu vim falar de amor. Cante. Eu vim falar de amor aos cativos, os oprimidos. Eu cheguei aos perdidos e feridos. Eu encontrei cumpri minha missão. Estou aqui, abri meu coração e os redimi, porque eu vim falar de amor, porque eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Eu vim falar de amor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, antes de nós lermos a palavra de Deus e meditarmos nela, eu quero orar com você, orar com a sua família, com a sua casa. Nós temos orado constantemente, a liderança da igreja
eu como pastor, o conselho da igreja, o missionário Ricardo, nós temos orado sempre por sua vida. Você que é membro da nossa igreja, você que pertence à nossa igreja, você tem recebido todo dia uma oração. Então, estamos distanciados da igreja, não é? Do convívio da igreja, mas o nosso íntimo está conectado, porque nós sempre estamos pensando em vocês, cada um dos irmãos. Nós temos orado, clamado a Deus pelas famílias da Barra. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, nós temos orado por algumas pessoas que nós sabemos que têm enfrentado problemas com a saúde. Se você tem um motivo de oração, você tem alguém aí na sua casa que precisa de oração, está enfrentando uma luta na área da saúde ou em qualquer outra área da vida, você pode mandar um zap para mim, como pastor, eu quero saber, eu quero orar. Então manda um zap, coloca lá o seu pedido de oração, você tem o meu telefone. Você também se sentir à vontade, aí no chat da nossa programação agora, você pode colocar também o seu pedido de oração. Estaremos sempre orando por sua casa, pelos seus familiares e pelos seus pedidos. Então vamos orar nesse momento? Deus querido, mais uma vez, nós estamos aqui diante do Senhor, na tua casa. Ó Deus, eu estou aqui no templo, mas os irmãos estão em casa, mas estamos diante do Senhor, diante daquele que tudo pode, daquele que é poderoso, daquele que sustenta todas as coisas. Ó Pai, a Ti nos recorremos nesse momento. Ó Deus, e colocamos diante do Senhor cada uma pessoa que nesta hora carece, precisa, necessita de uma ação poderosa do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agora tocando de forma poderosa nessa vida, que o Senhor venha liberar cura sobre esse irmão, sobre essa irmã que necessita, ó Deus, agora de um toque de cura, de restauração da saúde física. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor por aqueles que estão, ó Deus, nesses últimos dias, sentindo-se, ó Deus, afligidos, que estão, ó Deus, deprimidos, estão enfrentando problemas emocionais, que o Senhor, ó Deus, venha trazer o alento, que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que esse teu servo, essa tua serva, ó Deus, seja livre desses maus pensamentos, ó Deus, dessa emoção ruim, ó Deus, que o Senhor venha trazer alegria, paz, libertação do cativeiro emocional. Ó Deus querido, eu quero te pedir por aqueles amados irmãos que, ó Deus, estão passando por uma luta na área econômica, na área financeira. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, daqueles que tiveram dificuldade e estão tendo dificuldade, ó Deus, no seu trabalho. Ó Deus, aqueles que trabalham por conta própria, que estão enfrentando, ó Deus, nessa pandemia, ó Deus, essa dificuldade, ó Deus, no comércio. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê a provisão de cada dia, que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família de cada um dos teus servos, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que o Senhor já está agindo a seu favor. É assim que a palavra de Deus nos encoraja a crer e nos desafia a crer. O Senhor Jesus sempre está agindo a nosso favor. Então creia somente, erga os olhos e olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Eu quero compartilhar com você um trecho das Sagradas Escrituras, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12, esse texto, eu gosto muito desse texto, para mim, um dos momentos mais emocionantes e também momento que revela da parte de Moisés, o homem de Deus, assim, uma intimidade muito grande com o Senhor. Então, essa passagem sempre me inspira muito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 12, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo
porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça. E ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento da vida de Moisés é um momento cercado de decisões e emoções fortíssimas. Se você já leu esse texto, capítulo 32, mostra para nós que o povo de Israel, que tinha saído do Egito e estava a caminho da nova terra, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, estava no deserto, e esse povo, por um tempo, se desviou do caminho do Senhor. Eles fizeram o bezerro de ouro, começaram a adorar esse bezerro de ouro como sendo o Deus de Israel, e Deus se levanta contra o povo de Israel. Deus iria destruir o povo de Israel. Deus fala com Moisés, aparta-te desse povo, que eu destruirei esse povo. Eu não vou caminhar mais com vocês. Moisés, nesse momento, se coloca em uma atitude de intercessão. Capítulo 32, você precisa ler essa oração e essa intercessão de Moisés. Às vezes, nós desistimos muito rápido de algumas pessoas. Você já desistiu de alguém? Fala aí. Você já desistiu de alguma pessoa? Você já desistiu, por exemplo, ou está desistindo do seu casamento, de algum relacionamento? Você está desistindo? O Moisés revela para nós o poder da intercessão. O Moisés, ele intercede por esse povo que está agora condenado a ser morto. O povo inteiro seria destruído por Deus por causa do seu pecado. E ele se coloca diante de Deus como um intercessor, e ele clama intensamente por esse povo. Ele clama e ele chega a dizer, se Deus não deixasse esse povo continuar, que ele mesmo podia ser riscado o seu nome do livro da vida. Moisés, ele está intensamente conectado emocionalmente com o povo de Israel. Moisés entendia que aquele povo era de dura cerviz mesmo, era como se fosse um povo de pescoço duro. Assim é a palavra no hebraico, né? Um povo de pescoço duro. Eu lembro que na roça, alguns cavalos, você vai domá-lo, e o cavalo é muito novo, o cavalo tem o pescoço duro, ele não obedece à rédea. Então, você torce para um lado, ele torce para o outro, ele não obedece, ele faz o que ele quer. Aí, normalmente, a pessoa que está montada nesse cavalo, ele tem que dar o tapa forte na cara do cavalo, ou ele dá com a varinha, para o cavalo obedecer. É mais ou menos isso que Deus fala do povo de Israel. O povo de Israel era um povo de pescoço duro, que Deus guiava para um lado e eles iam para outro lado. E Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés fala assim, Senhor, de forma nenhuma,
Não faça isso. E Moisés se coloca diante do Deus Todo-Poderoso, intercedendo, de forma apaixonada, de forma amorosa. E essa é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Não desista de interceder pelos outros. Você foi levantado por Deus como servo de Deus para ser um intercessor. Não desista, não importa se o filho se desviou dos caminhos do Senhor, não importa se a esposa é uma pessoa complicada, se o marido é uma pessoa também muito dura de coração, se o sobrinho, se o parente que você tem orado por ela cada dia, tem cada dia se revelado uma pessoa mais difícil, não desista, não desista. Continue, coloque-se diante de Deus como intercessor, como intercessora. Interceda, crendo que Deus é misericordioso, que Deus pode mudar a vida dessa pessoa, porque Moisés fez assim. Moisés, no princípio, e você conhece no princípio do livro de Êxodo, Moisés nem queria liderar esse povo. Quando nós lemos do capítulo 3, ele faz de tudo para se desviar desse caminho. Ele não quer liderar. Deus o chama para ser líder do povo de Israel, para conduzir o povo de Israel à terra prometida, e Moisés tenta de todas as formas, dá todo tipo de desculpa para não fazer o que Deus estava ordenando, até que Deus o convence. E agora, Moisés é um homem apaixonado. Moisés é um líder realmente segundo o coração de Deus. E ele intercede por esse povo. E sabe o que acontece? Deus realmente ouve, após a insistência de Moisés, Deus ouve a oração de Moisés, Deus atende à intercessão de Moisés, e Deus tem misericórdia do povo por causa de Moisés. Quem sabe Deus está guardando a vida de muitas pessoas, parentes, filhos, porque você está intercedendo, porque você está orando. Nós, como crentes, ainda não descobrimos realmente o poder da oração, o poder da intercessão. Nós, presbiterianos, cremos, e eu pessoalmente creio inteiramente na soberania de Deus. E essa é a teologia, a doutrina básica da nossa igreja, a soberania divina. Mas olha que interessante, a soberania de Deus faz com que Ele possa ser livre para fazer o que Ele bem quiser. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é livre. Mas na sua soberania, Ele determinou que nós deveríamos orar e clamar. Olha que coisa maravilhosa. Na soberania de Deus foi decretado que eu e você, como agentes de Deus aqui na terra, servos do Senhor, nós temos que orar, interceder pelos povos. Nós temos que nos colocar na brecha de Deus em oração, em clamor, intercessor, com o coração quente, pegando fogo, apaixonados por Cristo, apaixonados pelas pessoas. Nós precisamos, como Jesus, nos compadecer de tantas vidas que estão indo para o inferno, pessoas perdidas, e nós precisamos fazer como Moisés, interceder, nos colocarmos diante de Deus, em oração, em clamor, intensamente. Não desista de orar, não desista de interceder. Moisés, ele se coloca diante de Deus, e Deus ouve a oração de Moisés. Deus, Ele perdoa o povo de Israel. Deus não destrói esse povo, mas Deus fala assim: Moisés, não vou destruir esse povo, mas eu não vou mais com vocês, eu não vou mais conduzi-los, eu não estarei junto de vocês, porque se eu for com vocês nessa jornada, no meio do caminho, eu vou acabar destruindo vocês. Eu vou destruir todos vocês, porque vocês são povos de dura cerviz. Vocês, toda hora que eu estou inclinando vocês para um lado, para uma direção, vocês querem ir para a outra direção. E eu sou um Deus santo, eu sou um Deus zeloso, e eu não posso compactuar com isso. Eu vou acabar destruindo vocês. Eu vou enviar o meu anjo à sua frente. E aí Moisés novamente se coloca diante de Deus, falando assim: olha, Senhor, se a tua presença não for conosco,
não nos faça arredar o pé daqui. Olha que coisa maravilhosa e espetacular para a minha vida e para a sua vida. O que Moisés está falando aqui? O que Moisés está expressando diante de Deus, de todo o coração? Moisés não está diante do seu irmão, da sua irmã. Moisés não está diante do povo de Israel falando essas palavras. Moisés está diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E ele fala: Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça arredar o pé daqui. O que Moisés está falando é o seguinte: Senhor, aconteça o que acontecer na jornada. Pode acontecer de tudo. A única coisa que não pode acontecer é eu dar um passo sem a tua presença. Olha que coisa maravilhosa. Moisés não abre mão da presença de Deus. Moisés, ele sabe do risco que é andar com Deus. Moisés, ele tem consciência de quem é Deus, porque Deus tinha se revelado, começado a se revelar a Moisés lá na sarça ardente. Você lembra? Lá no Monte Horebe. Deus se apresenta a Moisés, e Moisés, ele vai em direção à sarça ardente, aquela arvorezinha que pegava fogo e não se consumia quando ele chega perto. Deu uma voz que sai de lá, falando assim: olha, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Moisés, ele pergunta assim: olha, quem és tu? E ele fala assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E é sobre isso que você vai se apresentar, é dessa forma que você vai se apresentar para Faraó, para o povo de Israel. Quando eles te perguntarem quem te enviou, Deus está falando assim: você vai falar que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Deus começa a se revelar a Moisés quem ele é, a sua santidade. Quando ele fala assim, lá no capítulo 3, eu sou o que sou. Deus está falando assim: Moisés, eu sou o que sou, não tem nada fora de mim que altere quem realmente eu sou na minha personalidade e no meu poder. Então não tem nada, não tem ninguém que pode impedir o meu agir. Eu sou o que sou, eu sou imutável. Eu sou um Deus santo, eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus imutável. E Moisés, ele começa a se relacionar com Deus, e quando chega agora, depois de um longo tempo conhecendo a Deus, se aproximando mais de Deus, Deus fala assim: Moisés, eu não posso ir com você e com esse povo, senão eu vou destruí-los. Moisés, ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus, e Moisés olha para si, e ele sabe quem ele é. Ele olha para aquele povo e sabe quem é aquele povo. E Moisés fala assim: olha, não nos faça sair daqui sem a tua presença. É melhor morrermos aqui. É melhor não darmos nem mais um passo, porque a presença de Deus é essencial. Você deseja tanto assim a presença de Deus como Moisés? Você é um servo do Senhor que deseja a presença de Deus, que você deseja tanto como Moisés a cada passo dar esses passos na presença de Deus, na companhia de Deus, do Altíssimo. Moisés sabia o quão perigoso era andar com Deus sem fazer a vontade de Deus. Moisés sabia que era um grande desafio, mas ele sabia que era impossível fazer essa jornada e ter vitória sem a presença de Deus. Da mesma forma, nós não pensemos que vamos conseguir chegar no final da nossa jornada sem a presença de Deus. Eu preciso a cada momento, a cada instante da presença de Deus. E Moisés, quando ele diz assim: não nos faça arredar o pé daqui, por que Moisés está falando assim? Porque eu creio na misericórdia do Senhor. O Senhor acabou de dizer que o Senhor não vai, porque se o Senhor for conosco, o Senhor vai nos destruir no meio do caminho. Mas eu digo que o Senhor deve ir conosco. E se não for, não nos faça arredar o pé daqui. O que Moisés está dizendo é o seguinte: eu creio na misericórdia do Senhor. Eu creio que por mais que esse povo
seja de dura servil, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é misericordioso, não somente para nos levar seguro, para nos perdoar, para nos conduzir, mas também, olha só o que Ele fala no versículo 16, eu também creio que o Senhor tem nos separado para ser um povo distinto, um povo exclusivo do Senhor. Olha qual é o nível de relacionamento e de conhecimento de Moisés a respeito de Deus. Moisés está falando assim, não nos faça arredar o pé daqui, se o Senhor não for conosco, porque o Moisés, ele conhecia realmente que o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus Santo, o Deus que dissera assim, olha, a minha santidade não pode caminhar com vocês. Moisés sabia que esse mesmo Deus era um Deus tão grande em misericórdia, que era capaz de conduzir, através da sua misericórdia, através da sua graça, conduzir o seu povo em vitória e levá-los seguro à terra prometida. Por isso que Moisés fala assim, olha, eu faço questão de estar na presença do Senhor, porque o Senhor nos fará um povo distinto, o Senhor nos levará seguro. Olha que percepção, que conhecimento do Altíssimo. Mas eu quero ir terminando aqui a minha palavra, que não só Moisés revela esse conhecimento de Deus, essa intimidade, e ele faz questão, apesar de todo o perigo de caminhar com Deus, daquela forma, ele fez questão da presença de Deus. Moisés, ele diz ao Senhor o seguinte, eu preciso conhecer o Senhor. Versículo 13, ele diz, agora pois, se achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho. Olha o que Moisés está falando, Senhor, eu faço questão da tua presença, eu vou caminhar com o Senhor, não nos faça dar um passo sem a tua presença, mas eu quero agradar o Senhor, eu sei quem eu sou, e eu sei quem tu és, eu não posso viver sem o Senhor, sem a tua presença, mas eu sei também do zelo do Senhor, eu sei e conheço a santidade de Deus, eu sei o perigo que eu corro em andar com Deus Santo, vivendo a vida em pecado, uma vida pecaminosa. Mas aí Moisés fala assim, eu não abro mão da tua presença, por isso, me mostra agora, neste momento, me faça saber o teu caminho. O que Moisés está falando é o seguinte, Senhor, eu quero saber a tua vontade, porque eu quero agradar o Senhor. Eu quero saber a tua vontade, eu quero saber o que eu preciso fazer para caminhar contigo, para agradar o teu coração, para fazer a tua vontade, para eu ser agradável aos teus olhos. Moisés, ele tem o desejo de conhecer a vontade de Deus, e isso deve também ser o nosso desejo nessa noite. Não só ter o desejo da presença de Deus na nossa vida, mas também de conhecer o caminho de Deus para fazermos a vontade de Deus. Moisés diz assim, me ensina agora nesse momento, me faça saber o teu caminho, para que eu te conheça. Moisés, ele deseja cada dia mais conhecer o Senhor, Deus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse que ele estava disposto a abandonar tudo, todo o seu conhecimento, todo o seu intelecto, ele reduziria aquilo a nada, para buscar a sublimidade do conhecimento de Cristo. O que o apóstolo Paulo disse, como Moisés, é que ele estava disposto a abrir mão de tudo que ele achava antes precioso na sua vida, para conhecer a Cristo, para conhecer o Senhor. O maior conhecimento que o ser humano pode ter é o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Cristo. Porque o conhecimento intelectual, você pode conhecer todas as coisas, você ter o grande grau de conhecimento humano, de ciências humanas. Mas como diz Salomão, o princípio da
de toda sabedoria é o temor do Senhor. Eu preciso conhecer a Deus. Se eu conheço a Jesus, eu faço a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, eu tenho intimidade com Ele. E aí eu tenho certeza que eu vou caminhar seguro, que eu serei guardado, que eu serei protegido, que eu estarei debaixo da bênção do Senhor. Esse é o desejo de Moisés. Ensina-me o teu caminho, para que eu te conheça, eu saiba realmente quem tu és, a tua vontade, o teu desejo. E ele fala assim ainda, e ache graça aos teus olhos. Olha que coisa maravilhosa. Olha o desejo de Moisés para uma caminhada com Deus. Conhecer o caminho do Senhor, conhecer a Deus e ter graças aos olhos do Senhor. Esse é o desejo, deveria ser, pelo menos o desejo do meu coração, do seu coração. Nessa noite, eu quero encerrar aqui dizendo novamente, como Moisés, em toda essa passagem, você deveria ser um intercessor. Você deveria orar mais. Nesse tempo de pandemia, tem sempre alguém perto de nós que carece da nossa oração. Você sabe, nesse momento, quem você está perto de você que carece da sua intercessão. Ainda que essa pessoa esteja como o povo de Israel, não esteja nem aí para a sua intercessão. Essa pessoa, às vezes, nem crê em Deus, mas você crê. E essa pessoa pode nem querer a sua oração, mas como disse Rick Warren, ele disse que todas as pessoas podem lutar contra nós de todas as formas, mas nenhuma pessoa pode conter a maior arma que nós temos, que é a oração. Ainda que essa pessoa não queira a sua oração, ela não pode conter o poder da nossa oração. Então ore, seja o intercessor, decida como Moisés, a não abrir mão da presença de Deus, andar com o Senhor, assuma o risco e saiba que você depende da presença de Deus na sua vida a cada instante para que você possa chegar ao final da jornada com vitória. Mas faça como Moisés também, nesta hora, peça a Deus, Deus, mostra-me a tua vontade, mostra-me o teu querer. Por isso que você deve ler a palavra de Deus, que a vontade de Deus, o querer de Deus para a minha vida e para a sua vida, está aqui nesse livro. Você deveria orar para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, para que você possa comer desse livro, degustar as palavras desse livro. Que o Espírito Santo faça você conhecer a vontade de Deus que está na palavra, mas que você tenha o desejo, como Moisés, de conhecer o Senhor a cada dia, e que você possa ser achado diante de Deus em graça. Esse é o desejo de Moisés. Esse deveria ser o meu desejo, o seu desejo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa jornada com Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor por esse tempo, ó Deus, que passamos aqui em culto, adorando, louvando ao Senhor, agora ouvindo esta palavra, que o Senhor nos encoraje, como Moisés, que o Senhor desperta o nosso coração, incendeie a nossa vida de desejo de andar com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de conhecermos o Senhor e vermos aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Que o Senhor abençoe o teu servo, a tua serva, abençoe essa casa, abençoe esse lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amados irmãos, Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Que você tenha uma semana extraordinária debaixo do cuidado do Senhor. Creia que Deus está cuidando da sua vida. Eu já tenho ouvido alguns testemunhos. Olha que bênção. No meio dessa luta, dessa tribulação, que é toda essa pandemia, algumas pessoas já têm trazido assim para nós alguns testemunhos da graça, da bondade do Senhor. Eu creio que o Senhor fará ainda mais. Que Deus abençoe sua vida. Ore por mim, ore pela família pastoral,
Ore pela família do missionário Ricardo. Ore pela liderança da igreja. Olha, ore pelos missionários que estão no campo. Ore. Ore. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E até domingo, se Deus quiser. Amém. 1, 2, 3, 4. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que buscam sua face, daqueles que temem ao Senhor. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que perdoou, por aquele